Olá a todos, meu nome é João Vitor e estarei apresentando o trabalho intitulado Desenvolvimento e Caracterização de Microemulsões com óleo de semente de maracujá amarelo para aplicação tópica. Então, inicialmente, a gente destaca que a família Passifloraceae, né, ela é constituída por cerca de 20 gêneros, sendo que o principal deles é justamente o Passiflora, que ao todo soma 998 espécies. Dentre essas espécies, nós destacamos duas principais, o maracujá roxo e o maracujá amarelo, que é utilizado nesse trabalho. O Passiflora edulis forma flavicarpa. Então, a partir das sementes desse fruto é possível extrair um óleo fixo rico em ácidos graxos essenciais ou não, e aqui a gente destaca os principais ácidos graxos presentes: o linoleico, o oleico, o palmítico, esteárico e o linolênico. Também a presença de flavonoides, tocoferóis, carotenoides e de minerais como fósforo, cálcio e magnésio. E aí, destacando a atividade desses ácidos graxos, né, eles têm uma ampla atividade biológica, mas em relação à pele, nós temos o seguinte, que esses ácidos graxos eles possuem, de modo geral, uma atividade regenerativa ou então antimicrobiana. E para veicular o óleo ou outro ativo que seja, para aplicação tópica, nós lançamos mão de diversos sistemas, que possuem vantagens e limitações. Como vantagens, nós podemos destacar a geração, né, de uma liberação controlada e sustentada, a redução dos efeitos adversos e toxicidade, a melhora na aceitação e adesão do paciente, que está muito ligado a uma administração conveniente e indolor da formulação, e também, em caso de efeitos adversos, a possibilidade de cessação desses efeitos através da retirada do que foi administrado sobre a pele. Entre limitações, nós temos o metabolismo pré-sistêmico, visto que a gente tem uma grande presença de enzimas na pele, mas esse metabolismo não se compara ao metabolismo de primeira passagem no fígado, quando algum ativo é administrado por via oral. Há uma variação na permeabilidade, que é associada justamente à integridade da pele de cada indivíduo, e também os compostos presentes, né, nessas formulações podem levar a uma irritação da pele. E no trabalho especificamente, nós utilizamos o nanosistema conhecido como microemulsão, que é composto, né, por 4 componentes básicos: o óleo, a água, o tensoativo e o cotensoativo. E apresenta diversas vantagens, como a sua melhor estabilidade frente à agregação de partículas e força gravitacional, o que está diretamente atrelado à sua estabilidade termodinâmica. E essa estabilidade favorece com que as microemulsões permaneçam estáveis por muitos anos. Eu tenho a ausência do uso de solventes orgânicos, diferente de alguns outros nanosistemas. E as microemulsões também possuem aspecto transparente, o que facilita a verificação de crescimento bacteriano ou até mesmo de algum fármaco que possa ter ficado insolúvel no meio. Então, o objetivo desta pesquisa é justamente desenvolver uma microemulsão óleo em água capaz de incorporar a maior concentração de óleo de semente de maracujá, possuindo uma quantidade de tensoativo segura, que a literatura indica que é menor do que 30%. Então, para alcançar esse objetivo, nós utilizamos a construção, né, o desenvolvimento do diagrama de fases pseudoternário, onde esse diagrama promove a variação na proporção entre os componentes da microemulsão, e a partir dessa variação a gente consegue classificar visualmente o sistema formado, visualmente ou até mesmo com o auxílio de alguma outra técnica que possa nos auxiliar nesse momento. E para isso nós utilizamos uma proporção de 7:3 de tensoativo e cotensoativo, sendo que em relação ao tensoativo nós utilizamos uma mistura de tensoativos: lipofílico, que foi mantido o SPAN 80 em todos os sistemas, alterando o tensoativo hidrofílico, como o TUN 80, Colifor LP e o RH 40, utilizando como cotensoativo em todos os diagramas o propileno glicol. E a partir dos dados visualizados aqui embaixo, nós podemos ver que o sistema que proporcionou uma maior região de microemulsão, que está indicada por essa região rachurada de cinza aqui, claro,
nós podemos concluir que foi justamente o sistema que possuía o RH40, coliform RH40. Por quê? Porque eu proporcionei pontos com menor concentração de tensoativo, onde tinha maiores concentrações de água e concentrações viáveis de óleo, que a gente considerou uma concentração viável de óleo maior do que 8%. Uma vez que o óleo é o ativo da formulação. Então, a partir desse diagrama, nós selecionamos 4 pontos e nomeamos, em microemulsão 1, 2, 3 e 4, variando, obviamente, todos os componentes, as proporções dos componentes, mas especificamente o óleo, variando de 9% a 15%. Em todos os sistemas, houve a presença do metilparabeno como conservante a 0,1%. E nós verificamos no dia 0 pós-produção, ou seja, no dia da produção, e no dia 14 pós-produção, o tamanho de gotícula e o índice de polidispersividade. E aqui estão dispostos os resultados, tanto nos gráficos como na própria tabela. E o que a gente pode ver? Que dentro das microemulsões, quando a gente olha o dia 0 e o dia 14, nós observamos que não houve diferença estatística entre esses 2 dias, tanto no tamanho quanto no PDI. Agora, é válido ressaltar que esse teste foi feito de triplicata. Então, por exemplo, esse resultado aqui da microemulsão 3, que a gente tem um valor maior de tamanho de PDI do que as demais microemulsões, ele pode ser justificado justamente por uma das replicatas ter apresentado um tamanho de gotícula bem diferente, bem superior às demais replicatas, o que elevou tanto a média como o desvio padrão desses 2 índices. De qualquer forma, apesar dessa observação que tem que ser feita, todas as formulações ficaram dentro do tamanho esperado para uma microemulsão, que é de 10 a 100 nanômetros. E aqui, por exemplo, na figura C, nós podemos ver que em relação à microemulsão 1, 9% de óleo, tanto no dia, a gente pode ver que houve praticamente uma sobreposição na dispersão do tamanho das gotículas no dia 0 e no dia 14, que mostra essa pouca variação entre esses 2 dias em relação ao tamanho. Somado àquele fator, já que a maioria das microemulsões tiveram valores de PDI de tamanho muito próximos, nós observamos a estabilidade física. O que foi visto? Que em relação à microemulsão 1, nenhuma das replicatas apresentou estabilidade física nos dias analisados. Já em relação à microemulsão 2 e 3, foi observada a presença de uma nuvem, uma espécie de nuvem aqui meio que dispersa na parte superior do tubo Falcon. 2 das 3 replicatas da microemulsão 2 tiveram esse fenômeno, enquanto uma das 3 replicatas da microemulsão teve. Em relação à microemulsão 4, a gente consegue observar que uma replicata apresentou turvação no meio, o que também foi considerado uma instabilidade física, já que a microemulsão tem que ser translúcida ou transparente. Então, frente a esses resultados, de tamanho de gotícula ser coerente com a literatura, ter um PDI adequado também segundo a literatura e não ter apresentado instabilidade física, a microemulsão 1 foi escolhida para continuidade no estudo. E o que está sendo feito agora? A microemulsão 1 está sendo analisada em tamanho de geladeira, em temperatura de geladeira, em temperatura ambiente, em temperatura de estufa, durante 30 dias, em relação ao seu tamanho de gotícula, ao índice de polidispersividade, ao índice de refração e condutividade. Esses 2 índices são importantes porque através dele a gente consegue afirmar se a microemulsão ela é óleo em água ou água em óleo, e também em relação ao pH, também é um parâmetro importante para verificar a estabilidade da formulação, mas também para verificar se a formulação está no pH adequado para ser aplicado sobre a pele, que varia de 4,5 a 5,56. Então, esse fator também é importante por causa disso. Então, eu agradeço as agências de fomento, a CAPES, CNPq e a FAPERJ, e também as instituições que propiciaram o desenvolvimento desse estudo. A Unirio, onde eu faço meu mestrado em Biologia Molecular e Celular, e a UFRJ, por ter também contribuído no desenvolvimento do trabalho. Muito obrigado.